essa que o Pedro deixou no ar aí, né? Como fica o psicológico, né? Pois é, estamos vivendo mais um desafio, né, Nelson? Aliás, esse ano foi um ano muito marcado por grandes desafios que nós tivemos que enfrentar. Desafios financeiros, desafios de reestruturação da casa por conta do trabalho, do homeschooling. E agora temos mais um, que é esse de não podermos nos encontrar e comemorar o ano novo como a gente sempre comemora. Ou seja, é mais uma situação, mais um desafio emocional que a gente vai precisar enfrentar. Doutora Ana, é claro que as famílias, né, tinham programado já aí ceia de Natal, pelo menos com os familiares mais próximos. Agora vem essa recomendação, tem muita gente em dúvida se chama o pai, se chama a mãe, porque estão no grupo de risco, né? É o assunto permanente nos grupos de WhatsApp das famílias brasileiras hoje por causa da pandemia do coronavírus. Existe algum conselho, né, para essas pessoas? Como tratar esse assunto? Dá para pensar assim, vai ter Réveillon o ano que vem, vai ter Natal o ano que vem? Como driblar, né, essa força que nós temos aí interna, né, para nos reunirmos nesse fim de ano? Qual é a sugestão que a senhora dá aí para enfrentar esse problema que está à frente de todos aí nos próximos dias? Muito boa essa tua pergunta, Pedro, porque o que a gente está dizendo é que parece que esse ano está nos chamando a lidar muito fortemente com as frustrações, né? Então, essa é mais uma frustração que a gente está vivendo. Na verdade, as frustrações elas fazem parte da vida. A frustração tem a ver com quando a gente cria uma expectativa, a gente faz um plano, a gente tem um sonho, um desejo, e esse não se realiza da maneira como a gente gostaria. Ou seja, a vida sempre apresenta para a gente um descompasso em relação entre o que a gente planejou, o que a gente sonhou e o que é possível. Esse é mais um. Né? Ao longo de todos esses anos, a gente viveu várias frustrações de várias ordens, como a gente já falou aqui, de saúde, financeira, e essa é mais uma frustração que a gente está vivendo. Agora, a questão, eu acho que é importante da gente pensar é como é que a gente lida com a frustração, né? A frustração, ela pode ser vista como algo que é impeditivo, o que nos paralisa. Então, a gente tem um plano, tem um sonho, o sonho, então, de estar numa festa, por exemplo, nesse momento, de reencontrar os nossos familiares, os nossos amigos, da maneira como a gente gostaria, como foi todos os anos, e aí ficar decepcionado com isso, dado que não vai ser possível da maneira como a gente gostaria e paralisar, ou tem uma outra possibilidade de lidar com a frustração, que é, claro que nós estamos tristes, estamos decepcionados, a gente não imaginava que essa situação fosse se estender tanto, então a gente vai viver essa sensação, né, de desmotivação, de decepção, mas não paralisar. Ou seja, pensar em possibilidades, em recursos que nós possamos ter para readaptar os nossos planos. Então, por exemplo, a gente, que bom, tem vários recursos tecnológicos disponíveis para conseguir estar próximo das pessoas hoje, né? Então, não vamos estar com os nossos amigos da maneira como a gente gostaria presencialmente, ou com a nossa família da maneira como a gente gostaria presencialmente, mas temos recursos tecnológicos disponíveis para nos aproximarmos afetivamente. Ou seja, vamos fazer vídeo, vamos fazer ligações, é o que nós temos. E isso significa dar continuidade à vida. Quando a gente para na frustração, quando ela nos paralisa, a gente não dá continuidade à vida, né? E quando a gente readapta os planos, a gente se mantém em movimento e, como você disse, se mantém em movimento com esperança. Esperança de que essa situação vai passar. Esperança de que o ano que vem a gente vai conseguir fazer a viagem que a gente gostaria, a festa que a gente gostaria, estar com as pessoas, né, do modo como gostaríamos. É isso que a gente precisa pensar, que esse é um ano, é um momento, mas que essa situação vai passar. Doutora Ana, eu vou na mesma linha ainda da pergunta do Pedro, porque, coincidentemente, ontem, a gente conversando com colegas nossos aqui da Band, houve um questionamento ali, por exemplo, na ceia de Natal, por exemplo, o avô dessa nossa colega tem 100 anos.
né? E ele colocou, ele, a avó, o avô e a avó colocaram o seguinte: não sei se estarei aqui no Natal do ano que vem, não sei se estarei aqui em janeiro, por exemplo. Então eu quero fazer pelo menos uma reunião, mesmo que seja pequena, na minha casa. Como lidar com isso? Porque afinal de contas não é só o sentimento, a frustração, é o sentimento de perda, né? É verdade, Nelson, é um sentimento de perda. Eu acho que tem duas coisas aí. Uma coisa é, ok, ele tem 100 anos, ele não sabe se vai estar vivo ano que vem. Mas, na verdade, nenhum de nós sabe se vai estar vivo ano que vem. E não estou nem falando da questão do Covid. É porque a gente não tem controle sobre a vida e sobre a morte, né? Aliás, essa situação que nós estamos vivendo agora está fazendo que a gente entre em contato diretamente com uma outra questão, que é a questão da finitude, né? Para nós, a morte é uma ideia mais abstrata. A menos que a gente tenha tido alguém da nossa família que tenha morrido, alguém próximo, a ideia é algo abstrato. Essa situação do Covid está fazendo com que continuamente a gente lide com essa questão. A gente sabe quantas pessoas morreram, a gente sabe quantas pessoas se contaminaram. Então, a morte, de repente, passou a ficar presente no nosso dia a dia mais do que nunca, né? Mas, na verdade, a gente não tem controle sobre a vida e sobre a morte. A gente não sabe quem vai estar vivo o ano que vem. Nós também podemos não estar, né? As recomendações estão sendo para que as pessoas se encontrem caso estejam tendo um convívio diário, né? Então, por exemplo, se essa pessoa ela tem um convívio diário com outras, elas podem se encontrar. A recomendação está sendo dessa forma. Agora, acho que a questão é a gente tentar se proteger. Então, é verdade que ele não sabe se ele vai estar vivo ano que vem, nós também não. Mas precisamos nos proteger. Então, acho que para encontrar pessoas que estão fora do convívio, que podem ter viajado, pode ter encontrado com outros, aí a situação já fica uma situação de muito risco. Doutora Ana. E, de novo, temos recursos para lidar com isso, né, tecnológicos. Claro. Doutora Ana, vou fazer uma pergunta que não vai valer só para o Natal e para o Ano Novo, mas para o ano que vem já, né? Porque tem muita expectativa que no começo do ano que vem ainda a gente vá lidar com esse problema da pandemia, né? Queria saber sobre o medo, né? Muita gente tem medo de sair de casa, tem medo de participar de uma reunião como essa. Esse sentimento, por conta, né, das notícias que se tem, dos números que são divulgados, acaba surgindo na vida de muita gente. É preciso um acompanhamento para tratar isso? As pessoas, de alguma forma, aprendem a conviver com o medo? Esse sentimento que surgiu, né, também aí em muitos lares por conta da pandemia. Como vocês da psicologia abordam essa questão, hein? Então, é natural que se haja um medo. Como a gente estava dizendo, essa situação do Covid faz com que a gente lide com uma insegurança, com a falta de controle, com a finitude. Então, estamos expostos a esses sentimentos o tempo inteiro estamos enfrentando essas questões o tempo inteiro, né? Então, que nos coloca em situações emocionais muito difíceis. A gente está com os nossos principais pilares de segurança abalados, que são saúde, a questão financeira e agora a questão dos contatos, né? Então é natural que a gente sinta medo. Agora, o ponto é, se percebe que esse medo está um medo muito intenso, ou seja, que a pessoa está com grande dificuldade de retomar os seus contatos, as suas atividades diárias, ou seja, o seu trabalho, de buscar prazeres, se pensa que mesmo com a situação voltando ao normal, então a gente tendo a vacina e a situação voltando ao normal, que não vai conseguir sair de casa, se está tendo alguma crise de pânico, é importante ficar atento e aí é importante buscar um profissional para se iniciar uma psicoterapia, para se cuidar desse medo. Agora, um determinado nível de medo é natural, porque a gente está vivendo uma situação de muita insegurança e de muita falta de controle, né? Por exemplo, agora, a gente vinha num quadro que parecia ser um quadro de melhora, então a ideia das festas de fim de ano tem a ver com isso, todo mundo se planejando porque imaginava que fosse haver uma melhora e de repente temos aí uma retomada nas restrições, uma piora dos quadros de contágio, de internação. Então essa flutuação
né, de situações de falta de controle, faz com que a gente fique muito inseguro e com que a gente fique com muito medo. Agora, se tiver algo que a gente percebe como algo mais extenso, que está durando muito tempo e que está sendo muito impeditivo, né, como, por exemplo, de novo, crise de pânico, crise de ansiedade, aí é importante que se busque um profissional para se iniciar uma psicoterapia. Doutora Ana Gabriela, muito obrigado por nos atender aqui no Band News. Um abraço, ótimas festas para a senhora. Obrigada a vocês e obrigada por estar aqui. Muito obrigado. São 10 horas e 25 minutos. Estamos de olho lá no Rio de Janeiro, né, Nelson? A qualquer momento, o prefeito Marcelo Crivella pode deixar o presídio, decisão de ontem à noite. A gente até podia piscar a imagem, se a gente estiver aí da frente do presídio lá em Benfica, onde o prefeito passou a noite, né? Até se esperava que ele nem à noite passasse lá, né? Pudesse até sair antes, né? Aí tá aí a imagem. A qualquer momento, então, pode sair o carro com o prefeito Marcelo Crivella, que conseguiu a autorização da Justiça para ficar em prisão domiciliar. É um dos nossos assuntos na volta aqui depois do intervalo no Manhã Band News. Combinado, até já. Safra Invest. É o Safra ao seu lado. A Marfrig está nos 4 cantos do mundo. No Brasil, é a surpreendente Bassi. Montana Steakhouse, do churrascão. E a Montana, delícia de todos os dias. Quem atesta nossa qualidade é um chefe que também está nos 4 cantos do mundo. Quem entende tudo de carne sabe. Carne especial. E sempre com os melhores